Voltamos. Foi ele pegar um copo d'água, tava com a boca seca já. E aqui é mais. Estão conseguindo ver o slide? Sim. É onde a gente parou, né? Sim. Tá. Então vamos continuar. Aí eu tava falando sobre a participação da família e da comunidade, que o SUS ele valoriza isso, né? No caso, pessoal, da atenção primária, é muito valorizado e é muito importante, não só na atenção primária, a participação da família no tratamento do paciente. Muitas vezes são pacientes idosos, que precisam de uma atenção maior, que precisam ser lembrados das medicações a serem tomadas, que precisam ser levados na unidade para poder fazer um curativo, né? Então, assim, é muito importante a participação da família com esses pacientes, tá? Vamos lá, utilização do conceito de rede no SUS em relação à gestão. Existe aí uma rede de gestão do SUS que são redes interfederativas, né? Vem desde quando o SUS foi criado, né? Desde a Constituição, o SUS ele foi criado em 90, mas ele vem desde a Constituição de 1988, né? Essa descentralização, ela tem ali uma participação além do setor privado, né? Como eu citei para vocês no início, que os hospitais eles firmam com os hospitais particulares, eles firmam convênio, né, com o SUS para poder prestar também um atendimento melhor. E a participação social também. Isso é muito importante, tá? Se vocês lerem a lei do SUS, vocês vão poder ver isso detalhadamente. Mas eu não coloquei muito detalhado, não, porque, igual eu falei para vocês no início, porque senão é muita informação e em vez de vocês entenderem, vocês não vão entender muita coisa, tá? Olha só, o SUS ele exigiu aí a definição de novos mecanismos e instrumentos de gestão para poder favorecer aí gestão por consensos, né? Participação social, né? Participação da sociedade, articulação entre entidades públicas, da sociedade civil e privadas. O que seria isso, né? Seria essa articulação de redes, né? Esses convênios firmados de hospitais particulares com o SUS, de clínicas que prestam exames, desculpa, que elas fazem exames de alta complexidade. Por exemplo, uma que eu posso citar para vocês aqui como exemplo é a clínica Araica Miniche, né? Lá faz exames de imagem de alta complexidade, que muitas vezes nem no HGP não faz. Na verdade, o HGP, eu não tenho assim, 100% de certeza, mas eu acho que lá faz todos os exames de alta complexidade. Só o que ocorre? As máquinas, elas são caríssimas, né? Uma máquina de
ressonância magnética, é muito cara. Então, o que que acontece? Quebrou uma máquina dessa, o hospital ele não tem como repor essa máquina imediato. E para arrumar, demanda tempo, né? Porque não são técnicos aqui de Palmas que consertam essas máquinas. Muitas vezes precisam de peças importadas, aí demandam tempo. Então acontece, né? Da máquina falhar, da máquina dar defeito. E aí esses convênios são usados nessa hora, né? Muitas vezes a máquina está funcionando, só que tem tanto exame marcado que não vai conseguir atender um paciente que precisa de um exame urgente. Aí o SUS vai encaminhar esse paciente lá para Araica Miniche, um exemplo, né? Logicamente que além do Araica Miniche, eu estou citando para vocês que é uma clínica que todo mundo conhece, mas existem várias outras clínicas, vários outros laboratórios que têm convênio com o SUS. Vocês que usam as unidades de saúde sabem que toda unidade de saúde tem um laboratório que atende a unidade de saúde de vocês, não é isso? Quem já precisou de fazer exames pela unidade foi encaminhado para um laboratório, não é isso? E lá vocês realizaram os exames e foi o SUS que pagou, né? Então, essa articulação aí, ela favorece o SUS nesse quesito aí para poder atender o paciente, tá? Outros mecanismos e instrumentos de gestão do SUS. Conferências de saúde. Quem aqui nunca ouviu falar em conferências de saúde? Nessas conferências de saúde, pessoal, são debatidos os principais temas da atualidade, como o SUS, como o SUS e como o Ministério da Saúde, ele vai enfrentar aquele problema, quais são os objetivos que o SUS tem para poder sanar determinado problema. Então, nessas conferências, são debatidos todos esses pontos para poder melhorar a gestão do SUS e essas redes de atendimento, né? Outro mecanismo aí também que é muito importante são os conselhos de saúde, né? Que são estabelecidos aí em esfera estadual, municipal, tá? Que é muito importante também para poder debater essas questões de saúde, orientar os gestores como melhorar o atendimento do SUS em todas as redes de atenções, tá? Espaços de negociação e pactuação também dos intergestores do SUS na esfera federal, estadual e municipal. E também tem os pactos pela saúde, que é um mecanismo muito interessante para o SUS. O que são esses pactos da saúde? Vocês já viram falar? Gente, o Pacto pela Saúde é o resultado de um esforço de todas as esferas, municipal, estadual e federal, né? Para, em conjunto com esses conselhos de saúde, rediscutir a organização e o funcionamento do SUS, né? Então, esse Pacto pela Saúde, o principal objetivo dele é avançar na implantação dos princípios constitucionais. Para que tudo isso, né? Para amparar ali os trabalhadores de saúde e os usuários do SUS na questão, no intuito de promover melhoria contínua do sistema de saúde, tanto para os usuários, que somos nós, quanto para os trabalhadores de saúde, que somos nós também, né, nesse caso. Então, esse pacto aí pela saúde, ele é muito importante. E tem vários pactos firmados aí. Se vocês tiverem curiosidade, vocês dão uma pesquisada. Mas, assim, em resumo, ele é basicamente isso aí que eu falei, tá? De todas as esferas governamentais, né, unidas
e um só propósito, que é a implantação dos princípios constitucionais para poder amparar os usuários e os trabalhadores da saúde, tá? Em resumo, é mais ou menos isso, tá? Olha só a organização da atenção à saúde. Temos as redes aí por tipo de unidade de saúde, né? São redes de centro de saúde, rede ambulatorial, rede hospitalar, eu já falei, né? Rede de serviço de urgência e emergência. Temos aí as redes temáticas, né? Essas redes temáticas, elas são organizadas da seguinte forma aí, ó, por agravo, risco, faixa etária e gênero, né? Rede de atenção de saúde da mulher, né, que é muito importante, ela se encontra ali na unidade básica de saúde. Rede de atenção ao idoso, rede de atenção aos portadores de diabetes, onde que encontra essa rede? Na unidade básica de saúde. Rede de oncologia é encontrada onde? Lá no hospital de referência, né? Já é essa rede de oncologia, ela já é um atendimento terciário, não é? Concordam? Olha aí, ó, botei a piramidezinha para vocês. Primário, secundário, terciário. Deixa eu pegar aqui minha canetinha aqui. Como é que eu faço para pegar minha canetinha? Aqui, ó. Aqui, ó. Primário, unidade básica de saúde. Nível secundário, que é as redes de emergência. Nível terciário, que são as redes hospitalares. Ah, uma coisa que eu não citei aqui, que eu acho muito importante citar, são os CAPs, né? Saúde mental. Ele se enquadra tanto no nível primário quanto secundário, viu, pessoal? Porque ele atende na prevenção, né? O nível primário, e ele é uma especialidade ambulatorial, né? Então, os CAPs, ele é muito importante também no atendimento aí ao paciente, tá? A rede de serviços de saúde. Aqui é a mesma coisa. Vamos lá. Aí eu botei essa portaria aí do Ministério da Saúde de 2010 sobre as redes de atenção, né? Rede de atenção à saúde. Não vou ler para vocês para não ficar cansativo, mas aí são os conceitos, né? Quais são os objetivos dessas redes? É a integração, né, de todo o sistema de saúde, das ações, dos serviços, do serviço integral, da qualidade prestada, da humanização, do acolhimento com o paciente, né? Da equidade, né? Tratar todas as pessoas de forma igual, da eficácia clínica. Então, o objetivo da rede de saúde é atender o paciente em toda a sua integralidade e com igualdade também, né? Hoje já não existe tanto como a gente via falar antes. Você chegar, as pessoas que trabalham nas unidades, tanto primária quanto secundária e terciária, fazer acepção de pessoas, né? Antigamente tinha muito isso. Hoje já tem um atendimento mais igualitário, né? Por quê? Primeiro porque todo mundo já conhece seus direitos, né? E se a pessoa fizer pouco caso de você lá na unidade, você vai rodar a baiana, né? São poucos que baixam a cabeça e viram as costas, né? Inclusive ontem a gente falou na sala que o paciente ele já chega armado, não foi isso? Que o paciente ele já chega armado, no medo de ser maltratado, de não ser atendido, porque ele está ali porque ele precisa, né? Porque ele quer passear, não, né? Então ele já chega armado de alguma forma, porque ele também já conhece os seus direitos. Então, o objetivo de toda essa rede de saúde é assistência integral e de qualidade para o paciente, tá? Depois vocês lêem todos esses conceitos aí. Olha só, quais são os pontos de ação?
Pontos de apoio diagnóstico terapêutico. Temos aí esses pontos de atenção, temos as unidades básicas, né? As UPAs e os hospitais. Os pontos de apoio diagnóstico e terapêutico, nós temos aí também todas essas redes, né? Primária, secundária e terciária. Porque em todos esses âmbitos, o médico ele pode dar o diagnóstico e prescrever o tratamento terapêutico, não é isso? Tanto na unidade de saúde, que ele pode diagnosticar o paciente com diabetes e prescrever-lhe o plano terapêutico, quanto lá na unidade hospitalar, que ele pode diagnosticar o paciente com câncer e prescrever uma quimioterapia, né? Então, nós temos aí todas essa rede de atenção à saúde que é um ponto de apoio de diagnóstico e terapêutico, tá? E temos também os sistemas de apoio, que são 5, né? Sistema de regulação do acesso, sistema de transporte sanitário, sistema de apoio à informação e à comunicação. O que é o sistema de regulação do acesso? Normalmente, a regulação é nos hospitais de grande porte, tá? Que tem esse sistema de regulação, que são aqueles que, não sei se vocês conhecem, tem a regulação de leitos lá dentro do HGP. Todos os pacientes, eles passam primeiro por essa regulação. Sistema de transporte, nós temos também aí, não abrange todo mundo, porque nem todo mundo precisa desse sistema de transporte. Sistema de apoio à informação e comunicação. Foi o sistema de informação que nós estudamos anteontem e ontem em sala de aula, né? Esse sistema de informação, ele é tão importante para a rede primária, secundária e terciária também, que a gente falou ontem, não foi isso? Que lá os hospitais usam alguns sistemas, as unidades de saúde usam outros sistemas, não é isso? Então, o sistema de informação, ele é muito importante para alimentar ali o SUS, né? Que vai servir futuramente ali aqueles dados como tomada de decisão, traçar planos estratégicos para poder melhorar o atendimento ao paciente, tá? Sistema de manutenção e edificações e equipamentos de saúde, né? Nós temos esse sistema aí de fornecimento de equipamentos de saúde, tanto fornecimento de uma caixa de luva até o fornecimento de uma máquina para fazer hemodiálise, tá? Então, temos esse sistema. E sistema de aquisição, armazenamento e distribuição de insumos e materiais, né? Porque se não tiver esse sistema, não tem medicações, não temos equipamento de proteção individual para o trabalhador da saúde, não temos medicações para o paciente, não é isso? Então, esses sistemas, eles são fundamentais para o bom funcionamento do SUS, tá bom? Os pontos de atenção são unidades funcionais que ofertam aí ações de serviços de saúde, né, voltados aí à atenção de grupos populacionais específicos. O que quer dizer isso? Um atendimento domiciliar terapêutico, né? Quem que faz isso? O técnico de saúde da família, lá da unidade básica. Não lembra que a gente falou isso na sala de aula? Esse ponto de atenção esse tratamento do paciente em domicílio. Muitas vezes o paciente ele não tem condições físicas de se locomover até a unidade. Então, a unidade básica de saúde é obrigada a dar esse suporte terapêutico aí para o paciente. Muitas vezes aquele paciente ele precisa de ser atendido em um hospital de grande porte. Um exemplo, já aconteceu da gente estar em estágio e fazer um curativo num paciente. O paciente, ele é, né? Porque ele não morreu, ele é tetraplégico, porque disse que ele era traficante e os traficantes foram lá na casa dele e meteram bala nele e o tiro foi para a coluna e ele ficou acamado. E aí a gente foi lá um dia para poder fazer o curativo dele, né? Que ele já estava com lesão por pressão na região lombo-sacral, né? De tanto ficar deitado.
E aí, o que que acontece? Nós fomos lá. Quando chegamos lá, meninas e meninos, o paciente, o curativo dele, a moça da técnica de saúde da família, tinha dias que ela não ia lá fazer. E quando a gente chegou lá para poder fazer, a lesão do paciente, ela estava toda necrosada, com odor de carne podre, uma coisa horrível. E aí o paciente ele nem aguentava fazer esse curativo em casa, né? Um curativo desse porte, ele tem que ser feito dentro de um centro cirúrgico sob anestesia, porque o médico ele vai cutucar ali até sair toda a, a pele e o músculo necrosado, não é verdade? E aí nós chamamos o SAMU, e o SAMU levou esse paciente para o hospital, ele passou a noite lá, no outro dia de manhã ele fez esse curativo e depois voltou para casa, né? Então, se você, quanto técnico de saúde, vê que o paciente precisa de um atendimento especializado em uma unidade hospitalar, só chamar o SAMU, tá? Então, gente, isso aí é serviço da unidade básica de saúde, unidade básica de saúde. Atenção primária, né? Não é a atenção primária que tem que ver primeiro o paciente, se julgar necessário, mandar encaminhá-lo para uma UPA ou para uma unidade hospitalar, né? Então, vocês vão se deparar com alguns casos aí durante o trajeto de vocês aí como técnico de enfermagem. E cada dia é uma história diferente para contar. Cada paciente tem uma peculiaridade, tem uma diferença do outro paciente, né? Cada um tem a sua história de vida e vocês vão se deparar aí todos os dias com isso. E é muito gratificante você conhecer aí todas essas histórias, tá? Temos também os pontos de apoio diagnóstico e terapêutico, né? O que são esses pontos de apoio? Diagnóstico por imagem, que eu falei para vocês, como a clínica, que eu citei o nome. Só que além dela, eu citei ela como exemplo, porque a maioria dos palmenses conhece, né? Mas tem várias outras clínicas em Palmas que fazem exames por imagem que tem convênio com o SUS, né? Laboratórios que fazem exames aí patológicos, né? Análises clínicas, exames de sangue, urina, fezes, assistência farmacêutica, de reabilitação, que seria uma clínica fisioterapêutica, né? Então, temos esse ponto de atenção também à disposição do SUS. A maioria dessas clínicas, elas têm convênio aí com o SUS, tá, pessoal? E a regionalização do SUS, gente. O que esse processo de regionalização do SUS, a gente considera aí várias dimensões relacionadas aí a aspectos demográficos, geográficos, socioculturais, econômicos, logicamente que respeitando as características de cada região. O que quer dizer isso? Por exemplo, o SUS, ele fornece uma tabela de medicação, não é isso? Fornece um tipo de medicação para diabetes, outro para hipertensão, outra medicação para infecção de urina. São medicações padrão, né? Por exemplo, mais para o norte do país, no Amazonas, onde a gente tem muito casos de malária, lá vai outros tipos de medicação, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a ocorrência de malária lá é zero, não é? Porque lá não tem o mosquito transmissor. Então, para lá vai um tipo de medicação. Para o norte, onde tem essas ocorrências, vai outros tipos de medicações. Então, respeitando aí as características de cada região, né? Por exemplo, aqui no norte nós temos um clima mais tropical, né? Do centro-oeste mais para o sul é um clima mais diferenciado,
né? Aqui, por exemplo, o nosso inverno é só chuva e depois da chuva tem sol, né? Lá não. Lá um dia que chove, esfria absurdamente. Aqui em Palmas, raramente acontece isso. Na verdade, aqui a gente não tem o inverno que tem no centro-oeste, no sul, no sudeste, né? Então, essa regionalização do SUS, ela respeita aí esses espaços geográficos, sociocultural, econômico e as características de cada região. Existe região que tem ocorrências de algumas doenças e regiões que não têm, tá? Aquele tipo de doença de outras regiões, tá? E aí eu coloquei um conceitozinho aí também de regionalização, né? Essa regionalização, gente, essas redes de regionalização, ela tem o objetivo aí de todas essas redes, visa, na verdade, a garantia do acesso do paciente a todos os serviços que o SUS oferece, né? Com o objetivo aí de atender bem o paciente de forma humanizada e de forma integral e igualitária para todo mundo. Então, por isso que há essa regionalização, essa divisão em redes para poder atender melhor o paciente. Essa regionalização e essa divisão de redes, o objetivo dela é abranger o maior número de pacientes possíveis, com foco, né, no caso aí da rede primária, com foco na família e na prevenção. Por que na prevenção? Para que esse paciente futuramente ele não necessite de uma intervenção de grande porte, né? Uma intervenção hospitalar com um especialista. Então, por isso que o SUS ele trabalha bastante nessa questão da atenção primária. Vocês viram lá na pirâmide que ela fica bem embaixo, né? Que é a entrada do paciente. O SUS ele trabalha na atenção primária, porque sai mais barato ele prevenir do que ele tratar depois, tá? Pessoal, alguém quer fazer alguma consideração sobre essa organização? Alguém que tem alguma dúvida? Não, professora. Tá tudo certo? Não. Sim. Tá, até agora sim. Né? Então tá bom. Pessoal, se vocês precisarem de mim, a nossa aula hoje foi essa. Se vocês precisarem, vocês podem me chamar, tá? Antes das 14 horas, igual eu falei na sala, eu não garanto responder, porque lá onde eu trabalho não pode mexer no celular, mas assim que der eu respondo todos vocês. Caprichem no trabalho da apresentação de terça-feira, vamos fechar nossa disciplina e nosso ano com chave de ouro, tá bom? Até amanhã, vou postar nesse instante a atividade e o fórum lá no live, beleza? Ok. Ok. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite.